Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia, que é o dia 8 de agosto, de 2022. Paz, graça e misericórdia para todos nós, toda a igreja está espalhada pela face da terra, que o Senhor Deus tem levantado para dar testemunho da sua palavra, testemunho do seu Filho Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez no madeiro, testemunho da igreja, testemunho da verdade, do caminho e da vida, que é a palavra, E graças a Deus nós estamos aí, caminhando nos caminhos, nas veredas direitas, os caminhos das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. Essa é a verdadeira missão do cristão, a verdadeira função dele. Ouvir a palavra e colocá-la em prática, ou seja, obedecer a palavra para dar testemunho, da palavra, dar testemunho do Deus vivo, dar testemunho do Senhor Jesus e de todas as revelações que foram feitas acerca dos acontecimentos, dos eventos, acerca da verdade, E amém, graças a Deus, irmãos? Irmãos, vamos continuar aí, com aquilo que a gente está pretendendo fazer, que é contar um pouco a história da igreja e também do evangelho pervertido, da falsa igreja, certo? Do falso evangelho, do verdadeiro evangelho que está na igreja e do falso evangelho que está nas religiões que falam em nome de Jesus. Então nós estamos falando mais agora do evangelho pervertido, contido aí na Igreja Católica e Apostólica e Romana, Nós estamos lá no ano 320, entre o ano 325 e 451, quando nós sabemos que nessa época começaram a aparecer outros ensinadores, dentro do catolicismo romano, e que são respeitados aí pelo mundo como grandes ensinadores do Evangelho, que na verdade é o Evangelho pervertido, Usam as escrituras e pervertem os seus ensinamentos. Então, alguns desses ensinadores foram quem? Esses ensinadores eles surgiram depois do grande concílio de Nicéia. Nós já vimos aí, O concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. Lá ele tomou as decisões, O principal motivo foi resolver a questão que existia entre uma pessoa chamada Ário, era liderado por Ário, que era que era lá de Alexandria, e era do Oriente, digamos assim, e que ele defendia que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Ele era uma criatura, e que recebeu aí, o beneplácito de Deus e recebeu o título de Filho de Deus. E a outra pessoa que liderava a outra posição era o Atanásio, que dizia que defendia a Trindade, que o Pai e o Filho e o Espírito tinham a mesma substância, que era o Deus triuno. Então, após isso aí, surgiram então ensinadores, Depois desse concílio aí, apareceram aí os ensinadores, outros ensinadores, conforme nós vimos aí que antes, tinham aparecido outros. Eles são chamados de os pais, Pais depois de Nicéia, depois do concílio de Nicéia, ou pós-nicenos, Então lá no Oriente, apareceu o João Crisóstomo, o Teodoro e o Eusébio, que eram os principais. Nós vamos ver todos, são muitos, O João Crisóstomo ele viveu entre os anos de 347 e 407 e tornou-se um monge, Então ele era um monge, praticava o asceticismo,
Ele viveu numa caverna lá em Antioquia. Ele era um asceta. Quer dizer, o asceta ele fazia o quê? Exercícios, né? Ele fazia exercícios, né? Entre os quais existia o autoflagelamento, né? Achando que esses exercícios eram exatamente o sacrifício que Deus estava pedindo, né? Para as pessoas. Então, a sua pregação era o quê? Era com base nas epístolas de Paulo. Então, ele tentava pregar aí, interpretar o que ele entendia, né? Acerca das epístolas de Paulo. O outro foi o tal de Teodoro, que viveu entre os anos 350 e 428, que foi bispo numa cidade chamada Mopsuestia, na Cilícia, né? Ele e o João Crisóstomo eram contrários à interpretação alegórica das Escrituras, né? Nós já vimos também que a alegoria era tudo, né, para a escola de Alexandria, né? Então, para eles, a interpretação deveria ser literal e contextual, né? Certo? O outro foi o Eusébio de Cesaré, que viveu entre os anos de 265 a 339. Escreveu a sua grande obra foi a História Eclesiástica, né? Ele escreveu uma história desde a época dos apóstolos até o ano 324, por aí, 325. E ele foi o maior assessor de Constantino lá no Concílio de Nicéia. Foi a mão direita dele, né? Certo? E ele tomou partido, né? Que nós vamos ver aí para frente. E aqui no Ocidente apareceram também ensinadores, né? Que se destacaram. Que foi o Jerônimo, o Ambrósio e Agostinho, né? Por que nós estamos citando esses homens? Porque nós vamos ver que várias coisas que eles falaram permanecem até hoje, né? Como sendo aí as perversões do Evangelho, né? O Jerônimo ele viveu entre os anos 340 até o 420, também adotou uma vida monástica, né? No convento, né? Ele era lá de Veneza, na Itália, foi autor de uma tradução chamada Vulgata, né? Vulgata das Escrituras, que foi para o latim, né? A tradução das Escrituras hebraicas e do grego para o latim, né? Certo? É uma obra interessante, né? Foi propagador do asceticismo, quer dizer, ele também era asceta, né? Significa o quê? Lá no convento fazia exercícios, né? Que se considerava sacrifícios, né? Para o Deus de Israel, né? Sacrifícios espirituais, que eram exercícios corporais, né? Autoflagelação, né? Ajoelhar sobre pedras, né? Coisa desse tipo. E esses exercícios, eles tinham, o objetivo deles lá era atingir a virtude, né? Para que eles pudessem se aperfeiçoar na virtude. E o maior exemplo disso aí, né, era a autoflagelação. O Ambrósio, ele viveu entre os anos 340 e 397. Ele foi governador imperial, né, na região de Milão, lá na Itália, né, e foi também bispo. Então ele exerceu os dois poderes, né, conforme a gente já sabe, o poder espiritual e o poder temporal. E ele usava o método alegórico. Então, né, era uma controvérsia que existia entre eles. Ele usava o método alegórico para a interpretação das escrituras, né? Nós já vimos algumas coisas sobre esse método alegórico aí. E pelas suas pregações, o Agostinho, né, que é o próxima pessoa, Agostinho se converteu pelas pregações aí do Ambrósio, né? Certo? Poderoso em pregação, e o Agostinho creu pelas suas pregações. Esse Agostinho viveu entre os anos 354 a 430. Ele era africano, né? Nasceu na África, era filósofo também, né? Da escola de Alexandria. E ele criou uma filosofia cristã da história.
foi bispo também, né? Do catolicismo romano, numa cidade chamada Hipona, né? E escreveu mais de 100 livros e mais de 200 cartas. Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aí, né? Se Deus quiser. Paz seja com todos nós.